Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Como vocês estão? Estamos aqui hoje em mais um episódio do Sério Mas Nem Tanto Podcast, episódio este número 49. E hoje vamos falar sobre a saúde do seu coração. Você sabia que cuidar do seu coração não é apenas fazer exames ou consultas médicas? O coração também é impactado pelas suas emoções e também pela sua fé. Saiba como encontrar o equilíbrio da sua saúde, da saúde do seu coração, tá? E vamos entender também qual é o segredo para manter o nosso corpo, a nossa mente e o nosso espírito em sintonia, para ter uma vida cada vez mais com mais qualidade e com mais longevidade. E para falarmos sobre esse assunto, hoje estamos com ele, filho amado de Deus, cristão, marido e pai. Médico especialista em cardiologia, formado em medicina no Rio de Janeiro em 2013. Fez residência médica pela Beneficência Portuguesa de Santos. Atuou por 10 anos nos principais hospitais de Santos, chegando a ocupar cargos de chefia. Trabalhou também na equipe médica do Santos Futebol Clube, auxiliando atletas em emergências e avaliações cardiológicas. Além de tudo, ele é formado na prática de PNL, trazendo a importância de inteligência emocional para a saúde. Seja muito bem-vindo, Ricardo Vergana. Obrigado, meu amigo. Vergara. Verdade. Ricardo Vergara. Ricardo, e como eu mencionei aqui, vou te chamar entre doutor e Ricardo aqui, eu vou me acostumar durante o episódio. Como eu citei para você aqui, antes a gente teve um papo longo aqui de bastidor, antes da gente iniciar, né? Agora eu gostaria que você mesmo se apresentasse aqui para o nosso público, o público do Sério Mas Nem Tanto Podcast, quem é o Ricardo, e conta um pouquinho também da sua trajetória até chegar aqui no nosso episódio de hoje. Meu amigo, é um prazer estar aqui, é um prazer estar falando com vocês. Bom, me chamo Ricardo Vergara. É difícil o sobrenome um pouquinho. O pessoal confunde, minha esposa também. Bom, eu sou cristão, filho de Deus, como você falou, e pai, marido, médico, sou especialista em cardiologia, fiz faculdade na Universidade de Gama Filho, no Rio de Janeiro, me formei em 2013, de lá voltei para Santos, que é a minha cidade natal, fiz minha residência no Hospital Beneficência Portuguesa, e lá já fiquei, né? No meu último ano de residência, eu assumi ali a chefia da parte da emergência, do pronto-socorro e tudo. E depois, mais pra frente, fui para assumir a parte da enfermaria, trabalhava com o pessoal também na unidade coronariana. E nisso fiquei 10 anos lá no Benê, praticamente 10 anos no Benê. E trabalhei também em outros hospitais lá em Santos, na Santa Casa de Santos, que é um hospital muito grande. No Hospital de Cubatão, enfim, trabalhei por todos os lugares ali em Santos. E tinha meu consultório. E trabalhei também pro Santos Futebol Clube. Eu fazia uma assistência principalmente na parte de emergência, então quando tinha alguma coisa mais grave em campo, alguma lesão, aí eu era acionado. Trabalhava com a equipe, era o Ricardo Galotti, o Fábio Novi, abraço meus irmãos, são duas referências para mim na medicina do esporte. E foi muito bom. Depois fiquei ainda um tempinho curto com o Dilda, que o Galotti hoje está no São Paulo, o Dilda está no Palmeiras. E o Fábio Novi se afastou um pouquinho dos gramados, mas são referências absurdas no futebol brasileiro. E a gente se tornou amigo, e foi muito bom ter essa experiência com eles lá, a experiência ali próxima com os atletas. É muito legal. Ainda mais que eu torço pro Santos, né? Então... Aí sim. Tem esse pequeno detalhe que pra mim era... E é isso. E assim, ao longo da minha vida fui me aperfeiçoando, né? Mas eu conheci a programação neurolinguística um pouco mais tarde. Eu já estava aqui quando eu comecei a focar nessa parte também, nessa área que é maravilhosa, eu digo. E é isso. É basicamente assim,
Eu até tava brincando com você. Meu amigo, não, depois você vai se apresentar. Eu falei, nossa, você já me apresentou tudo aí. Tá praticamente 100%. Eu não tenho muita... Mas é bacana, por exemplo, quando eu te pedi a apresentação, né? A primeira coisa ali que eu li é Filho amado de Deus, marido e pai, né? Porque eu acho que eu vejo, na verdade, que muitas pessoas, quando chega até ela, né? Me passa a sua apresentação, quem é você? Aí geralmente as pessoas falam assim, não, eu sou, no meu caso, né? Que eu sou formado como engenheiro eletricista. Um exemplo, não, quem é você, Wesley? Wesley, eu sou engenheiro eletricista, cara. Eu trabalho em tal lugar, trabalho ali, faço isso. Tipo assim, a pessoa é o que ela faz, né? Na maioria dos casos, né? É, A apresentação da pessoa. E na verdade, a gente é isso. É filho amado de Deus, é pai, é filho, marido, mulher, esposa. é porque se amanhã você largar o que você faz e fizer qualquer outra coisa, você vai continuar sendo o Wesley, filho de Deus. Pai e marido. Sim, Então, assim, a gente, a gente tem que saber quem a gente é, né? O grande ponto da nossa essência. Quando a gente sabe quem a gente sabe o que a gente veio fazer aqui. Então, sempre que me perguntam, o pessoal até brinca. Fala, já sei. Ele fala, aí quem eu sou? Sou filho amado de Deus. Porque isso me dá a referência do que eu vim fazer aqui, né? Do que, independente do momento que eu esteja, no que eu esteja atuando naquele momento, a minha essência é essa. é isso aí. Para você que está aqui nos acompanhando, ó, já fique ligado que esse episódio de hoje vai ser um episódio sensacional. Então já deixa aí, já clica aí no botão curtir logo abaixo aí. Se inscreva também no Sério Mas Nem Tanto Podcast, se inscreva aqui no nosso canal. Ative também as notificações para você ficar por dentro de todo episódio que a gente sobe aqui no nosso canal no YouTube, o episódio completo. E comenta aqui o que que você espera e o que que você deseja aprender com esse nosso episódio de hoje. Doutor, para começar aqui o nosso episódio, eu gostaria de saber por você. Por que você escolheu essa especialidade de cardiologia? E conta um pouco para a gente, de forma objetiva, o que que consiste, o que que é o objetivo dessa especialidade? O motivo de eu ter escolhido a cardiologia, na verdade, veio do meu próprio coração, porque quando eu era pequenininho, a minha avó tinha problema cardíaco. Ela tinha coronariopatia, tinha angina, né? A famosa angina. E chegou um momento que ela não conseguia me carregar no colo, porque ela tinha muita dor. Só que a gente sabia da gravidade, minha avó tinha diabetes, então meu pai é médico, ele sabia da gravidade da minha avó operar, né? Então ele tentava levar ali, isso há praticamente 30 e tantos anos atrás. Ele sabia da gravidade naquela época, do risco da cirurgia cardíaca, principalmente em quem tinha diabetes. Minha avó era nova, minha avó estava com 55 anos, se eu não me engano, aproximadamente. E, cara, minha avó chegou pro meu pai e falou: se eu não puder carregar ele no colo, pra mim a vida não faz sentido. Então eu quero correr o risco. E aí minha avó operou e infelizmente ela não resistiu. E ela morreu. E ao longo da minha vida inteira, é, isso meu pai contava e isso me doía muito, sabe? Isso me doeu demais. Eu tinha um amor absurdo pela minha avó. E, cara, teve uma época, claro, na hora que a gente chega ali na nossa juventude, a gente meio que passa batido, né? Então, não, tal, o que que você vai ser? Na época que eu prestei, por incrível que pareça, quando eu prestei o vestibular, na minha cabeça eu falava, vou fazer cirurgia plástica. Eu tenho um primo que é muito bem sucedido na cirurgia plástica e tal, eu falava, não, eu quero ser que nem ele e tal. E aí eu entrei na faculdade, comecei a fazer os módulos e tudo. Inclusive, um dos fatores que me tendeu para Gama Filho
É porque o Ivo Pitangui era professor lá, de plástica e tal. Falava, cara, o cara é referência absurda naquela época. E aí, ao longo da faculdade, cara, meu coração foi me direcionando para outra coisa. E aí, quando eu fiz o módulo de cardiologia, eu me apaixonei, cara. Falei, nossa. Assumo que o eletrocardiograma, no primeiro contato ali, foi algo que ela me assustou. Falei, nossa, como que eu vou ler esse negócio aqui? Mas o motor, o funcionamento do coração, aquilo tudo pra mim foi, sabe, muito impactante. Eu falei, nossa, isso é maravilhoso. E aí, por incrível que pareça, vinha muito minha avó na minha cabeça, sabe? E aí eu falei, cara, é certeza, já sei o que eu quero fazer. E aí, desde então, foi cardiologia e pronto, sabe? Não tinha mais uma segunda opção, uma dúvida, nada disso. Isso demorou um pouquinho para acontecer, eu tava no 4º ano de faculdade. Até o 4º ano eu ainda ficava em dúvida, achava que ia fazer plástica, mas isso foi o grande diferencial. Quando eu passei no módulo e teve esse ponto da minha avó, assim, que, cara, certeza, lembrei o motivo, sabe? E a cardiologia, como eu falei, é cuidar do nosso motor, né? É cuidar de todo o sistema de bomba que faz o nosso corpo funcionar, que faz as coisas acontecerem, né? Que faz a vida. E, inclusive, tem uma passagem bíblica, né? Que fala da importância do coração. Vou ler para você aqui, ó. Prometo que é rapidinho. Acima de todas as coisas, guarde o seu coração. Provérbios 4:23. Pois ele dirige o rumo da sua vida. Depois a gente vai falar outro ponto que em Provérbios 20 até o 23 faz todo sentido. Depois, mais pra frente, eu pego de novo essa passagem pra gente destrinchar ela um pouquinho mais. Mas é basicamente isso. Doutor, você falou um termo, né? Coração é o motor, né? O nosso corpo, entre aspas, é o carro e o coração é o motor. Se não o mais importante, penso que é um dos mais importantes órgãos do nosso corpo ali. Com certeza. Em cima disso, eu vejo que a grande massa negligencia a saúde do coração. Na prática é isso mesmo e eu trouxe até um dado aqui, ó, antes de terminar a pergunta, ó. Segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, as doenças cardiovasculares seguem como principal causa da morte no país. Cerca de 400 mil pessoas por ano, uma a cada 90 segundos. Esses dados foram do início desse ano de 2025. Em cima disso, mesmo com esses dados, mesmo com a comparação, o pessoal divulgando isso, por que o pessoal negligencia tanto a saúde do coração? Wesley, cara, uma ótima pergunta e infelizmente isso acontece demais. O que acontece? A gente não tem a cultura de prevenção, né? O Brasil não é um país que se previne das doenças. E, cara, a nossa vida de hoje, o estresse do dia a dia, a falta de tempo, a preocupação, tudo isso vai somando fatores de aumento de risco cardiovascular, né? Então, a má alimentação, aquela correria, hoje não dá tempo de almoçar, vou pegar um salgado. Não, hoje vou comer um hambúrguer, tal, hambúrguer, pizza. Nosso país é o país do hambúrguer, da pizza, né, dos fast foods também. Então, a gente tem hábitos prejudiciais e, ao mesmo tempo, a falta da atenção ao coração. Por quê? Normalmente, os sintomas que a gente tem, eles ficam ali meio que para segundo plano, né? Às vezes, a pessoa tá fazendo algum esporte, alguma atividade, aí sente acelerar um pouquinho o coração e fala, não é nada, é gases. Cardiologista é assim, escuta que é gases de tudo é gases. Então, assim, não liga um alerta e fala, caramba, tô fazendo exercício, eu preciso fazer uma prevenção, eu preciso ver como que o meu coração tá, né? Aí a gente pega aqueles jogadores de futebol de fim de semana, que aí fica a semana inteira sedentário, sentado na cadeira, comendo errado.
Aí chega um dia da semana, vai jogar bola e quer dar o máximo, né? Que nem Cristiano Ronaldo. Então assim, uma hora isso vai dar ruim, né? Por quê? Porque a gente precisa, primeiro, realizar atividades contínuas, né? Então não digo de alta intensidade, tudo progressivo. A gente tem que fazer a atividade, a gente tem que movimentar o nosso corpo diariamente. E aí, se eu estou movimentando o corpo diariamente, por mais que não com tanta intensidade, no fim de semana eu vou jogar bola, o corpo já tem um preparo ali, né? Então, a gente está num momento de sedentarismo, junto com um momento de alimentação ruim, junto com um momento de estresse, que faz uma alteração, é uma dos fatores de risco cardiovascular, e a gente não tem a cultura de prevenção. A gente deixa acontecer. E qual que é o problema? Quando um carro começa a dar um probleminha aqui, um probleminha ali, tá saindo uma fumaça preta ali, mas não é nada, tá andando. Vai ter uma hora que você vai ficar na mão. Só que é um carro. Você guincha ele, leva, dá tempo de resolver depois, enfim. A pessoa, não. Então assim, vai levando. Quando dá o problema no coração, a gente tem poucos minutos para resolver. Às vezes onde você tá não dá tempo de chegar no hospital. E aí acaba virando estatística, né? Então a gente precisa ligar muito alerta de prevenção. A gente precisa fazer o que a gente chama de check-up cardiológico, né? Por quê? Porque se tiver alguma alteração, a gente detecta antes de sintomas. A gente com o exame consegue evidenciar alterações que irão acontecer. E a gente trata antes de acontecer. Então isso para o coração é a salvação, vamos dizer assim. E essa falta de cultura nesse âmbito de prevenção está muito ligado também à falta de informação das pessoas, ou até mesmo pela doença ser uma doença que eu enxergo uma doença silenciosa, que a pessoa não vê ali claramente que está doente, né? Esse é o grande ponto que eu falo para os meus pacientes. Quando uma pessoa tem dor de dente, ela não consegue enrolar muito. Começou a doer, se ela não for no dentista, vai ter uma hora que ela sabe que não vai aguentar. Sim. Então, tem sintoma. O coração, na maioria das vezes, as comorbidades que geram ali o infarto, a maioria é silenciosa. Então a gente tem um mau hábito. O mau hábito é totalmente silencioso. E, na verdade, é prazeroso para a carne, né? Então, para a carne, o mau hábito é prazeroso. Vou ali, vou comer hambúrguer esse fim de semana, amanhã eu vou comer pizza, amanhã eu vou comer lasanha, amanhã tem churrasco, enfim. São comidas prazerosas, né? A gente tem o sedentarismo, que hoje, às vezes a pessoa prefere ficar girando o dedinho aqui no celular, sentado no sofá, do que fazendo uma caminhada. Então, são fatores que para a carne são cômodos. A gente tem a hipertensão arterial, que na grande maioria das vezes é 100% assintomática. Paciente batendo 20, 19 de pressão sistólica, não sente nada e acha que tá tudo bem. Não, de repente, fala, nossa, fui tirar um dente, minha pressão tava 19, mas acho que foi só porque eu fui tirar o dente. E aí não continua, não vai no médico. Tem pacientes assim, tem paciente meu que sabe. Então assim, não doutor, eu não sou hipertenso, mas eu fiz 20 num dia que eu ia tirar o dente, mas eu tava muito nervoso. Peraí, uma coisa tá nervoso, outra coisa tá com 20 de sistólica, com 200, né, milímetros de mercúrio de sistólica. Peraí. Então assim, a diabetes é outro ponto, que também é silenciosa, né? Então, cara, são vários fatores, a parte emocional, ansiedade, depressão, estresse, são fatores emocionais que entraram para risco cardiovascular. Teoricamente, são fatores que te afastam ainda mais de fazer um exercício, de se alimentar melhor, são fatores que querem te trancar em casa, entende? Então, quando a gente soma esses fatores, são fatores que muitas vezes as pessoas vivem 10 anos com eles, sem tratar e sem sentir nada.
E aí, quando vai ver, já está num dano muito alto para o coração, uma alteração muito significativa, um risco muito elevado de infarto, de AVC. Então, são pontos que, assim, a gente precisa ligar um alerta. E por que a prevenção? Porque na prevenção eu consigo detectar a diabetes quando ela ainda está pré-diabetes, eu consigo tratar a pressão quando ela ainda está na fase inicial, com monoterapia, eu consigo controlar o colesterol, ainda tem o colesterol que a gente esqueceu de falar, então assim, o LDL. Então, eu consigo tratar todos esses fatores, trabalhar neles, para que eles não sejam fatores de risco ativos, né, para gerar o dano ao coração. A gente também está na fase aí que é a grande moda anabolizante, né, a vista do corpo em si. Então, anabolizante também em overdoses, né, em doses extrafisiológicas, também aumentam muito ali os fatores de risco cardiovascular, né? Então, a gente tem muito fator de dano e pouca prevenção. E você falou a parte dos hábitos também, né, doutor? Porque eu enxergo que a questão dos hábitos é tão complexa, porque existem pessoas e pessoas, né? Penso que chega pacientes até você com, com uma gravidade altíssima. Depois de detectada aquela gravidade ali da situação, ele tem um choque e a partir desse choque, desse impacto emocional que ele sofre ali, a tendência é ele mudar completamente o seu hábito para moldar a sua nova vida conforme o problema que ele tem ali, né, na parte do coração. E penso que deve ter pessoas também que mesmo com o diagnóstico, meio que dá de ombros e continua, né, vivendo com os mesmos hábitos ali, né. Infelizmente, um, um grande problema que eu esqueci de comentar também, tabagismo, né? Então, assim, é um grande problema para os fatores de risco, né? É um dos grandes fatores aí hoje que a gente tem. E, cara, são muitos pacientes que acontece o evento. Então, vamos supor, o paciente foi, infartou, tratou, graças a Deus deu certo, deu tempo de, vamos supor, realizar a angioplastia, né? Que é o tratamento percutâneo. E aí, tratou, sai ali do hospital, não, doutor, eu juro que eu larguei, nunca mais eu quero ver. Você faz o acompanhamento, de repente o paciente dá uma sumida. Aí, não, doutor, tava me sentindo bem, tô ótimo, tal. Aí volta um ano depois, doutor, normalmente não é ele que fala não, é a esposa. Doutor, voltou a fumar. Então assim, aí lógico, tem todo um trabalho que a gente faz, uma conversa muito séria, mas a gente vê muito isso acontecer, infelizmente. Infelizmente. É, a carne vencendo, né? Sim, sim. Então, quando a gente deixa as nossas escolhas, né, pro fator dos vícios, das vontades, a gente está deixando 100% a carne vencer o nosso espírito. E esse é um grande problema, porque a carne só quer prazer, né? Então, normalmente prazeres não geram saúde, não geram prevenção. Então, a gente vive numa sociedade que busca o prazer carnal 24 horas, né? Então, o cigarro, nossa, mas é tão bom. Bom em que sentido? Bom para quem, né? Eu acho que bom é para quem vende o cigarro. Porque para quem tá fumando não há ponto bom, né? A gente não tem ponto bom em fumar cigarro. É só olhar o rótulo da caixa ali, você não vai ver nenhum ponto bom em todas as caixas que você pegar. E eu sou bem cético enquanto a isso, doutor. Eu acho que eu chego até a ser um pouco frio quando chega na consequência mesmo do falecimento da pessoa, por esse motivo do infarto, pelo não cuidado ali, né? Falando da pessoa que não cuida, né? Não de um problema genético em si. Uhum. Porque chegam, né, até a mim, aconteceu mal ali, a pessoa faleceu, nossa, que dó da pessoa, né, tão nova, faleceu e tal.
Por que que Deus permitiu isso? Aí até no momento, no pior momento, a pessoa que ficou responsabiliza aquilo ali a Deus, não a pessoa que não cuidou da saúde ali naquele período É. de tempo. Entendeu? Então, assim, nesses casos, cara, eu falo, na minha cabeça, né, cara, coitado, porque a opção, a pessoa não tem o livre-arbítrio, ele teve a opção de ter uma vida saudável, né? Ter uma opção de, e assim, você não precisa, sei lá, exercício físico na rua, você consegue fazer uma caminhada ali todos os Aham. dias, se prevenir, beber mais água, ter principalmente essa questão da qualidade do sono também, que penso que Também influencia influencia, também. claro. E esses pequenos maus hábitos do dia a dia que a longo prazo causa essa fatalidade. Então, assim, eu penso, cara, foi uma opção da vida da pessoa. É. Então, assim, não tem o que eu direcionar isso a Deus ou a X, Y, Z. É autorresponsabilidade da pessoa. É, cara, você tocou numa palavra-chave aí, autorresponsabilidade. Essa é uma lacuna que a nossa sociedade tem. É um buraco da nossa sociedade. É muito mais fácil culpar alguém do que assumir a própria culpa, né? Então, assim, eu sou uma pessoa que, poxa, eu, cara, faço tudo errado, é, não treino direito, uso anabolizante em quantidade extrafisiológica, eu como errado, eu fumo pra caramba, eu bebo pra caramba, tal. Aí acontece um evento, fala, nossa, ó, caramba, como que Deus foi deixar isso acontecer? Uai, peraí, né? Então, assim, a gente tem o livre-arbítrio. A gente faz o que quer fazer. Mas aí é o grande ponto. É a grande sacada. O que você faz, o que você quer fazer é bom pra você? É bom pra sua saúde? Porque depois não tem quem culpar, né? Mas o ser humano busca sempre a culpa em alguém, em, enfim. É difícil assumir a culpa de uma falha, Sim. né? A culpa de um erro, enfim. Claro, eu tenho pacientes que assumem, falam, doutor, não, aconteceu isso comigo porque eu sei que eu errei, A eu gente não sei que... pode generalizar, né, a Não coisa, pode mas generalizar. eu acho que Mas, mas é o mínimo, né? não, e eu vou falar a verdade, assim, se for pegar a grande gama de pacientes, o mínimo bate no peito e fala, doutor, eu sei que eu errei, eu sei que eu fiz isso, eu sei que eu fui por um caminho que me trouxe a esse quadro, mas a partir de hoje eu vou mudar, enfim, eu tenho meus pacientes que falam realmente isso, que mudam realmente. Cara, tem pacientes meus que tiveram um infarto, tinham uma vida extremamente prejudicial, tiveram um evento, graças a Deus deu tudo certo, sobreviveram ao evento e mudaram radicalmente, sabe? Perderam 30 quilos, estão correndo, estão... Assim, você vê isso acontecer, e isso é muito bonito acontecer, sabe? Mas, do mesmo modo, tem pacientes que interpretam aquele evento como algo negativo e, cara, depois do evento acabam agravando mais, né? Entrando num ponto de vitimismo, entrando num ponto de instabilidade emocional, porque, cara, a causa, né? A gente tem também, né? Eu não tô julgando as pessoas que passam por isso, pelo contrário, o infarto, ele gera um estresse pós-traumático significativo, Sim. né? Então, assim, cara, a pessoa tem praticamente ali uma experiência de morte, vamos dizer assim, né? Ou de quase morte. E isso gera um estresse muito grande, emocional. Algumas pessoas conseguem lidar bem com isso. Outras pessoas se abalam no extremo ao ponto de não quererem mais sair de casa, ao ponto de achar que a vida terminou ali e que tá só esperando as horas para ir embora. E a gente sabe que não é assim, né? Então, a gente trata, tem a reabilitação cardiopulmonar, que melhora muito a qualidade de vida desse paciente, enfim. E tem paciente que sai, tem um infarto, mas sai 100% sem sequelas cardiológicas ali, vamos dizer assim, né? Ainda mais quando a gente aborda ali num fator rápido, num momento de agilidade, né?
Então, assim, o grande ponto é a gente entender que muitas vezes eventos ruins acontecem para o nosso bem posterior, né? Eu até brinco, tem coisas que Deus permite. Não que a culpa seja dele, mas ele permite que aconteça algumas coisas para que muitas vezes nos direcione para as escolhas certas, né? Então eu acredito muito nisso. É, e são linhas de pensamento totalmente diferentes, né, doutor? Por exemplo, que nem o senhor citou, tem pessoas que passam por essa experiência ruim, né, do infarto, e quando passam por essa experiência e sobrevivem, dá tudo certo. Nossa, eu vivi de novo, né? Eu nasci de Eu novo. nasci de novo. Eu nasci de novo, vou Eles fazer falam por muito. onde agora, né? E tem pessoas que, nossa, igual o senhor relatou aqui também, né? Acabou pra mim, não tenho o que fazer. Não tenho o que Exatamente. fazer. Essas frases são as que direcionam, Wesley. E são exatamente essas duas frases que são usadas. Doutor, mas eu queria levar um pouco agora por esse comparativo, até para desmistificar isso aqui para o público, a questão da genética mesmo, quando a pessoa já nasce, né, com um certo grau ali de problema cardiovascular e o desenvolvimento dessa doença ao longo da vida. A porcentagem é bem maior do desenvolvimento se comparado com a genética? Olha, tá? Tem alguns estudos, assim, que falam que, cara, isso não é muito palpável, tá? Não é algo que a gente fala assim, não, com certeza é isso. Não. Mas alguns estudos, eles colocam ali em torno de 30% de culpa genética, tá? Em quem tem fator genético, né? E 70% ficaria pelos hábitos, enfim, por tudo que a gente comentou até agora, né? Então, a gente tem essa discrepância, sim, né? Então, a gente sabe que, por exemplo, uma pessoa tem fator genético. Se ela tiver os hábitos errados, a probabilidade de acontecer algo ruim é alta, né? A probabilidade de desenvolver a doença é alta, porque vai ter uma soma de fatores. Mas a pessoa que tiver o fator genético e ela for muito bem controlada em todos os fatores, em todos os seus hábitos, enfim, em todas as suas atitudes, suas ações, a gente sabe que ele tem um menor risco, né? Porque é um paciente que vai ter uma propensão muito menor de ter os fatores de risco, né? Então, diabetes, hipertensão, tabagismo, enfim. Então, quando a gente tira os outros fatores, a gente deixa exclusivamente a genética, a gente cai o risco desse paciente, né? Então tem sim, tem essa diferença. E tem uma faixa etária média que a gente deve ter mais atenção mesmo, que essa parte de prevenção com a saúde do coração ou não? Quando a gente, desde novo, a gente tem que ter essa rotina de prevenção, seja de 6 em 6 meses, anualmente. Como é que funciona? Tem essa faixa etária média? Depende muito dos hábitos, né? Por exemplo, cara, tem um paciente que fala, doutor, eu fumava desde os 11, sabe? Fumava desde os 11, fazia de um alimento extremamente errado desde quando nasceu e tal, e a vida sedentária na frente do computador desde os 7 anos de idade. Eu falo que assim, se a gente for pegar pela sociedade, a gente tem faixa etárias e tal, mas eu falo que a gente não pode, a medicina não pode engessar. Se engessar, tá errando. Por quê? Porque, cara, se eu pego esse paciente que ele fuma desde os 10, 11 anos de idade, eu tenho alguns que fumam desde essa idade. Cara, quando eles chegarem ali nos 30 anos de idade, eles têm 20 anos de tabagismo, Sim. sabe? Aí como que eu vou falar? Não, espera ali até os 35, 40. Não, esse cara tinha que estar acompanhando desde os 20. Porque assim, sedentário, tabagista pesado, desde criança e tal, tal. Então assim, tem os seus fatores. Por quê? Porque a gente vai agir na prevenção. Ele vai, faz um exame de sangue, vamos ver como que tá o colesterol, como que tá a glicemia. Muitas vezes esse paciente, eu tenho um paciente no consultório, com 18 anos de idade, que, lógico,
a gente faz uma investigação ali de hipertensões secundárias, enfim. Mas 18 anos de idade, hipertenso. Aí você junta esse paciente de 18 anos de idade, hipertenso, esse paciente em questão, ele tem uma obesidade mórbida, então assim, muitos fatores alimentares associados, sedentarismo, mas aonde a gente vai juntando isso, vamos pegar ele, se ele não fuma, mas se ele fosse um tabagista desde os 11, eu ia começar a investigação dele aos 35? Não faz sentido, né? Que é um paciente que ele carrega uma carga de alto risco já. Então a gente faz o acompanhamento, ele descobriu recente, sentiu mal na escola, foi no hospital, estava com a pressão 22. E aí a gente está fazendo um acompanhamento, fazendo um rastreio agora de hipertensão secundária e tal, mas é um paciente que eu não posso considerar como um paciente habitual para começar a fazer um acompanhamento aos seus 36, 37 anos de idade, entende? Agora, se eu tenho um paciente saudável, cara, pratica atividade com frequência, se alimenta bem, visa a saúde, não tem histórico familiar, não tem ali fator genético, eu também não preciso atender ele com 18, 17, se ele não estiver sentindo nada. Não tem sentido fazer uma prevenção ali, né? Sem histórico nenhum. Então, esse paciente a gente consegue direcionar ele mais para frente. Espera ali, passar dos seus 35, aos 40 anos de idade, enfim. E tá tudo bem, né? Não tem fator genético, tem bons hábitos, magro, faz atividade física. Então, é um ponto que tem uma variação ali, né? Significativa. A mulher, a gente tem a idade um pouquinho acima dos homens, em comparação aos homens, porque a mulher tem um fator hormonal ali de proteção, né? Então a gente fala que a mulher pós-menopausa aumenta muito os seus riscos, né? Ela se iguala ao homem ali pós-menopausa. Na verdade, alguns trabalhos mostram que a mulher até passa um pouco o homem no momento ali pós-menopausa em questão de risco cardiovascular. Então, as mulheres a gente começa a fazer um acompanhamento um pouquinho mais tardio, mas claro, também tem esses pontos dos fatores, né? Obesidade, Sim. tabagismo e tal. Então, dependendo do estilo de vida dessa paciente, a gente orienta ela a acompanhar antes. E tem pacientes que chegam no consultório que o senhor trabalha, tentando usar a exceção como regra, se comparando, por exemplo, nessa questão do tabagismo aí. A pessoa chega até você, é fumante. Cara, mas não vou parar de fumar, não. Conhecido meu ali fuma desde os 15, 18 anos ali, e ele é bom de saúde, não tem problema nenhum no coração. Tem muito. Mesmo? Nossa, o do cigarro é o mais, é campeão. Cigarro é campeão. Doutor, acho que cigarro não faz mal, não. É por quê? Não, porque minha mãe tá com 102 anos e fuma desde os 11. Cara, sua mãe tem que ser estudada, porque é um milagre. Mas a gente sabe que os estudos mostram que não é a verdade. O pessoal tenta trazer um ponto fora da curva Não, ali. total, sempre. Não, doutor, mas minha avó comeu banho de porco a vida inteira. Eu tenho certeza que é saudável. Então vamos fazer um acompanhamento com e sem banho de porco para eu te mostrar seu colesterol, como vai ficar. Então, mas tem. As pessoas, elas trazem esses detalhezinhos aí raros e colocam como se fossem os habituais. Doutor, e falando agora especificamente do infarto. Então, pelo que o senhor descreveu pra gente aqui até o momento, se a pessoa tiver um infarto, ela tendo ali o tratamento o mais rápido possível, tem totais chances então de reverter e a pessoa ter uma vida normal após o infarto. A gente tem alguns tipos de infarto, mas para ficar mais fácil o entendimento, vou fazer uma abreviaçãozinha rápida por exemplo, a gente tem um infarto que a gente chama ali de infarto sem supra. O que é isso? É um infarto onde a gente não tem 100% da oclusão do vaso, né?
Então, vamos supor, a gente tinha um fluxo pequeno ali de passagem de sangue, às vezes 5% que seja, 10% que seja. E esse fluxo, por mais que mínimo, deu tempo ao paciente para que chegasse ao hospital, recebesse as medidas já né, de tratamento ali primário e fosse levado rapidamente ao tratamento definitivo ali, no caso, vamos falar aqui a angioplastia, né? Então esse paciente, como o coração dele não parou de receber fluxo, oxigênio, em nenhum momento, na maioria das vezes, é um coração que ele, vamos colocar entre aspas aqui, saiu ileso, né? A gente vai fazer o ecocardiograma e vai ver que a função está preservada, não teve nenhum déficit, as paredes estão tendo uma contração muito boa, enfim. Mas a gente tem um infarto também, que é quando a gente fala que é um infarto com supra de ST no eletrocardiograma, que é um infarto com oclusão total, né? Então, a gente teve a artéria ocluída ali. E aí, essa área, normalmente, ela sofre um tempo de isquemia. E aí, tempo é vida. Por quê? Quanto mais tempo se passar, maior a lesão desse coração, né? Então, por exemplo, por mais rápido que seja, às vezes a gente pode ter um período de atordoamento miocárdico ali, o coração ele perde um pouquinho naquele primeiro momento de força de contração, mas daí com os medicamentos, ao longo do tempo, voltando ali o fluxo de sangue numa ação rápida, né? Sempre falo ação rápida porque o tempo de tratamento ele tem que ser muito curto. Então, esse paciente ele tem chance de não ter lesão, só que a chance dele é muito menor. Tá? Por quê? Porque é justamente o tempo que vai definir isso, né? Normalmente esses casos, dependendo do paciente, a gente pode ter a morte súbita, né? Que a gente chama de infarto fulminante. Uhum. Então, quando a gente tem a oclusão total, é algo muito mais grave, né? E aí, nesses casos, muitas vezes a gente trata e o paciente ele fica com uma sequela ali, uma área de fibrose miocárdica, enfim, por conta do evento. Mas tem chance sim de ter um infarto e não ter um dano cardíaco definitivo. E nesses anos de atuação, né, na sua experiência como cardiologista, doutor, já teve muitas mudanças na medicina mesmo, se tratando de tratamentos contra esses tipos de doenças? Ah, teve. Não, ó, ao longo teve muitas mudanças, né? Então, e cada vez tem mais, assim, se aprimoram as técnicas, se aprimoram os tipos, por exemplo, dos stents, os medicamentos, né? A gente tem um stent que a gente chama de stent farmacológico, que tem um medicamento interno para evitar aquele estenose. Os medicamentos também estão cada vez mais se aperfeiçoando. A gente tem um medicamento, eu não quero entrar muito em termos técnicos, mas, por exemplo, a gente tem um medicamento que é a dapagliflozina, né? O Forxiga, Distride, enfim. Esse medicamento ele foi lançado aí por um estudo para diabetes e ao longo dos anos os estudos foram demonstrando que era um medicamento de extrema importância para a insuficiência cardíaca, né? Então hoje é um dos pilares do tratamento da insuficiência cardíaca. Melhora até a fração de ejeção no coração. Então assim, a gente tem a medicina, graças a Deus, evoluindo o tempo todo, né? Então a gente tem mudanças frequentes. E você, como teve essa experiência também de trabalhar num clube de futebol, né, no Santos Futebol Clube, tem diferença de cuidados nessa parte do coração para atletas de alto rendimento? Se a gente comparar com pessoas comuns, de rotinas comuns, tem diferença nos cuidados? Ah, tem. Tem. Porque o atleta de alto rendimento, o coração dele está ali sendo exposto ao seu extremo muitas vezes, né? Muitos dias na semana. A gente às vezes acha que, não, é só o jogo de futebol. Não, o treinamento é muito intenso, né? O treinamento dos jogadores profissionais é muito intenso, né? Então, tem sim, a gente fala que é o inverso, né? Muitas vezes o tratamento do jogador é o sedentarismo, ao contrário do paciente que está fora. Mas
tem os seus riscos. O coração, num excesso de esforço, num excesso de atividade, ele também é um coração que tem seus riscos de ficar doente, né? De gerar doença cardíaca pelo excesso de desgaste, de esforço, né? Então a gente tem algumas arritmias que favorecem em jogadores que têm mais facilidade. A gente tem alguns pontos ali de bradicardia. O jogador ele tende a ter uma frequência cardíaca basal mais baixa, né? Porque ele tem um coração extremamente preparado ali pro esforço, né? Então a gente tem essa alteração e o coração de jogador a gente tem que ficar atento. Doutor, mudando agora um pouco a pauta. Você como doutor cardiologista, por que o senhor optou pelo estudo da PNL, da inteligência emocional? Da onde que veio isso? O que acontece? Eu senti na pele a necessidade de ter um fator de inteligência emocional, assim, sabe? De entender um pouco mais isso. Na época da pandemia, eu era chefe da emergência ali do hospital, da Beneficência Portuguesa de Santos. E, cara, foi o caos, né? Não precisa falar, todo mundo viveu. Então, assim, foi o caos. Então, eu tava ali na linha de frente, eu peguei a doença, eu fiquei muito mal. Na época, a minha esposa, ela tava grávida, a gente tava no último mês da gestação da minha filha. E, cara, pra mim foi um baque muito grande. Por quê? Quando eu contraí o Covid, eu tive sintoma no começo de dor no corpo. E, cara, eu falei, é dengue. E continuei ali trabalhando freneticamente. Eu tava, assim, me prevenindo, né, Sim. da maneira que a gente tinha. Por mais que a gente saiba que era muito precário, né, perto do que tinha no resto do mundo, mas é o que tinha ali, então a gente tava se precavendo. E aí eu comecei com essa dorzinha no corpo, até falei pra minha esposa, eu falei, amor, eu vou fazer um teste, eu tô com uma dor no corpo estranha. Aí eu fiz o primeiro teste, deu negativo, mas eu fiz bem assim no comecinho. E aí continuei trabalhando e aquilo foi piorando. Foi piorando, 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 piorando. Eu pedi pra minha esposa pra ela se afastar, mas ela não quis. Ela falou, não quer, tal. E aí ela ficou comigo ali, me acompanhou em todos os momentos. Depois eu vou dar o testemunho de como Deus é bom. E, cara, teve um momento que, assim, a gente via muita morte naquele começo. E eu peguei logo no começo. Chegou um navio da Itália, a costa, e eles acabaram atracando ali no Porto de Santos, porque começou a morrer gente do navio. Morrer não, né? Mas ficar num estado muito grave no meio do oceano, ninguém abria o porto, ninguém aceitava esses pacientes. Aí o hospital aceitou esses pacientes, eles chegaram e a gente viu um quadro ali de tragédia absurda. A maioria dos tripulantes que desciam já precisavam ser entubados porque estava muito grave, muito sério, e a grande maioria morria. Então, ao assistir aquela cena, viver aquela cena, eu me enxerguei com a doença que não melhorava e todo mundo falava, não, até o 7º dia vai ser ruim, depois vai começar a melhorar. E aí eu cheguei no 7º dia, comecei a piorar no 8º, no 9º, 10º dia. E aí eu tava em casa, eu montei uma mini UTI em casa. Meus amigos iam lá me medicar, fazer soro, acompanhar, tinha monitorização, enfim. E aí teve uma hora que eu tava com a minha esposa, eu falei, amor, eu vou no banheiro. Eu, com oxigênio, levantei e desmaiei. E aí ela me segurou. E aí nisso, ela ligou meus amigos e eles falaram, cara, tem que internar. Você tem que internar, não tem jeito. E aí eu aceitei, era umas 11 horas da noite. Era, se eu não me engano, agora eu sempre me confundo se era quarta ou quinta-feira. A cabeça fez um buraco na memória, mas assim, eu lembro que eu fui levado para internação um dia antes da cesárea agendada da minha filha. E cara, isso pra mim foi muito forte. Meu grande sonho, cara, era ser pai. E aí eu comecei a ter dúvida.
comecei a falar, cara, será que eu vou morrer? Será que eu não vou ver minha filha nascer? Será que vai acabar agora isso? E será que eu não vou viver o que eu mais pedi pra Deus pra viver? Cara, minha cabeça começou a entrar num colapso. E aí, nisso, começou a passar o filme na minha cabeça. Então, assim, tanto que tinha medicamento que o pessoal falava assim, não pode usar corticoide. Cara, eu juntava um grupo de amigos assim, falava, não, o que você acha? Eu falei, cara, usa o que for, vamos testar tudo. Eu só não quero ficar esperando o tempo chegar. Uhum. Vamos tentar de tudo. E, cara, literalmente eu tomei tudo que tinha. De verdade. Tomei tudo que tinha. E aí, graças a Deus, na época eu conversei com um amigo meu, físio, que já tinha contraído. Na época ele não fazia um CPAP, né, que é aquela parte de ventilação não invasiva. E eu pedia pra não me entubar. Eu falei, cara, não me entuba. Dormia um amigo meu anestesista no quarto, porque ele ficava com medo de eu precisar entubar de madrugada, por exemplo. E aí, a gente fez o NI e graças a Deus eu fui tendo resposta, foi melhorando devagar e tal. E aí eu conheci minha filha, eu não pude acompanhar a minha esposa no nascimento da minha filha. E eu conheci minha filha 18 dias depois do nascimento dela. Porque era o período de isolamento que eu ainda precisava cumprir. E cara, isso pra mim foi um baque muito grande. Eu naquele momento, eu passei por desde altos de, cara, falar, Deus, você não tá comigo, até o momento de falar, Deus, o Senhor me salvou. Mas eu ainda não tinha tanta proximidade, assim, sabe? Com Deus, assim. Eu me aproximei muito, e depois eu juntei essa força e falei, cara, eu tô me deixando abalar, eu comecei a ter um pouquinho de pânico, fiquei uns 6 meses, cara, tendo pânico. Então, assim, qualquer pequena falta de ar que eu tinha, tadinha minha esposa, ela sabe. Cara, já desesperava, eu falava, nossa, eu preciso da bombinha. Eu tô sentindo falta de ar e tal, porque, cara, eu não conseguia respirar, era muito ruim. E aí, quando eu vivi esse pânico, eu falei, cara, eu preciso saber lidar com isso. Eu preciso melhorar a minha inteligência emocional, porque, cara, isso tá me estabilizando totalmente. E aí, cara, por conta, comecei a ver o vídeo, acompanhar, fazer alguns cursos de alguns players, né? Fiz uns cursos do Pablo na época, fiz uns cursos do Thiago Brunet e tal, e cara, me ajudaram, sabe? Eu falei, pô, o que esses caras têm? O que esses caras usam? Eles têm uma mente assim tão blindada. E aí aquilo ficou na minha cabeça. Eu falei, cara, preciso fazer isso, preciso fazer isso. E correria do dia a dia, eu voltei e falei, cara, já que eu venci essa doença, agora eu vou lutar com armas e 100% da minha energia pra cima dessa doença. Sim. Então eu me enfiei, cara, eu trabalhava direto nos hospitais, na enfermaria de Covid, UTI e tal, enfiei de cabeça, cara. E eu ficava com medo de passar pra minha esposa, então, cara, às vezes eu dormia nos hospitais, assim, ficava numa rotina frenética. E graças a Deus isso passou. Eu acabei só acompanhando essa parte da programação neurolinguística a partir daí, né, mas tudo à distância. E aí depois, já pulando um pouquinho de etapa, quando eu me mudei, um amigo meu falou, cara, eu vou te apresentar para um curso, tal, eu quero que você faça, que se chama DL, do INEX, que é Desenvolvimento e Liderança. E, cara, esse curso foi uma chave para mim. Essa imersão foi uma chave para mim. Mudou muito o meu jeito de pensar, abriu, fez um boom na minha cabeça. Falei, cara, eu preciso saber mais sobre isso. E aí eu fui me aprofundando. Aí eu fiz o Practitioner, tal, acompanhei o Practitioner, era uma imersão maravilhosa. Então, cara, isso mudou muito o meu jeito de ver as coisas, o meu jeito de pensar, algumas ações. Foi transformador. Foi transformador. E eu uso isso hoje, tanto no meu dia a dia quanto nas minhas consultas, né? Porque é muito importante. A gente precisa ter a consciência ali, Sim. né? Do poder do nosso subconsciente, enfim. A gente precisa ter essa noção, né? Do quanto nós precisamos ter uma mente poderosa para o nosso dia a dia, porque não é fácil. A pressão que a gente enfrenta, as coisas que a gente tem que
Mas foi esse ponto aí. E a inteligência emocional é isso mesmo, né, doutor? A gente meio que se blinda pra, na hora do aperto Dos mesmo, fatores externos. pra na hora da pressão a gente aguentar a pressão do dia a Porque, dia. cara, assim, nós somos uma tríade, né? Então, nós somos espírito, mente e corpo, né? Então, espírito, alma e corpo. A gente precisa fortificar os três. Porque não adianta eu ter um corpo fortificado e minha alma e meu espírito serem deixados de lado. Do mesmo jeito que não adianta eu falar, não, meu espírito tá 100% e meu corpo não. Nem condiz. Porque pro espírito tá 100%, o seu corpo precisa estar acompanhando. E assim a sua alma. Então, assim, a gente tem que focar nisso, né? E isso foi um boom pra mim, cara, porque eu falei, não, agora eu vou estruturar. E aí, eu assumo que eu preciso muito ainda trabalhar meu corpo. Eu preciso muito melhorar o meu corpo. Mas eu tenho focado muito também na minha parte da minha mente, no meu espírito principalmente. E essa questão das emoções, elas estão ligadas diretamente também à parte da saúde do coração? Estão, Wesley, por incrível que pareça. Então, assim, tem até alguns trabalhos que já colocam a depressão, a ansiedade, o estresse, né, como fatores de risco cardiovasculares. Por quê? Porque quando a gente tem um pico de estresse, quando a gente tem um pânico, ansiedade, a gente tem liberação de hormônios que favorecem, né, o aumento da pressão, o risco de arritmias, né? A gente libera muita adrenalina, muito cortisol. Então, isso favorece o surgimento dessas comorbidades, né? A gente favorece aí o aumento dos riscos de arritmia, o risco de hipertensão. Então, isso, no fundo, acaba acarretando no aumento do risco ali cardiovascular. E para as pessoas que, de alguma forma, tendem a ficar sozinhas por opções devido a, não por opções assim que ela realmente queira, né? Porque são emocionais mesmo. A pessoa sofreu alguma coisa emocionalmente ali e tende a se afastar da sociedade, se retrair, ficar sozinha. Isso de alguma forma também influencia. Cara, influencia. Por quê? O ser humano, ele não foi criado para viver sozinho, né? Então, assim, Deus fez Adão, logo em sequência ele fez a Eva. Ele não deixou o Adão ficar sozinho lá. O ser humano, ele não consegue ficar sozinho. Se você pegar um ser humano e isolar ele, por mais que você dê tudo para ele, isola ele numa mansão, como única pessoa naquela cidade inteira, tira dele todos os meios de comunicação, ele não sobrevive. O ser humano, ele é um ser sociável. A gente precisa das outras pessoas, a gente precisa da conversa, da aproximação, né? Isso faz bem para a vida, isso faz bem para a nossa barrinha ali do social, né? Então, o grande ponto do isolamento muitas vezes está ligado com o fator ativo da doença. Normalmente a depressão. A depressão é uma das doenças que mais direciona o isolamento do ser humano. E isso vai se retroalimentar, né? Quanto mais isolado ficar, mais depressivo fica. E isso é muito perigoso, né? O isolamento social é muito perigoso. Muitas vezes a gente acha, uma coisa é falar assim, não, eu preciso me isolar aqui um pouquinho para fazer uma oração, para colocar meus pensamentos em dia e tal. Isso é um isolamento rápido, vamos dizer assim. Sim. Você vai ali, mas rapidinho você, beleza, tô estruturado, volta e tal, e tá em sociedade de novo. O isolamento patológico é diferente, né? E a pessoa começa a criar, às vezes, pânico associado de ter contato com outras pessoas. Então, assim, é algo muito perigoso que precisa ser enxergado. Precisa ser enxergado. Então, se você tá com vontade de se isolar, quer ficar trancado em casa, liga um alertinha aí, tá? Liga um alertinha porque é muito importante a vida social. Às vezes, se o seu grupo, se a sua mesa, se o seu ambiente está te fazendo mal, troca de ambiente. Às vezes o problema tá ali.
mas não significa se isolar e sair da mesa, mas sim trocar de mesa, né? Porque o ambiente tem poder para mudar tudo, cara. Sim. O ambiente muda tudo. E sabe o que é o mais engraçado, doutor, aqui? Eu te falei, né, que o público do nosso podcast aqui é um público mais empresarial, que busca desenvolvimento pessoal, profissional, essa parte inteligência emocional, espiritual também. E se não 100%, 99% dos meus convidados, conforme a gente vai interagindo aqui nos episódios, entram nessa parte do ambiente. Sempre entra nessa parte do ambiente. E eu sempre falo aqui para os nossos ouvintes, né, que é mais fácil você mudar de ambiente do que tentar mudar o ambiente, né? Exatamente. Porque para você mudar o ambiente, todos que estão, ou grande parte das pessoas que estão inseridos naquele ambiente ali, tem que fazer certa força para mudar aquele ambiente, né? Que na maioria das vezes não é isso que acontece, né? É uma ou outra pessoa que quer mudar de fato Cara, o ambiente e as outras querem ficar da forma que tá. Então é mais fácil você trocar de ambiente, né? Ir para um ambiente propício ao seu objetivo, do que de fato tentar mudar aquele ambiente que você está inserido atualmente. Wesley, eu tenho a visão de que não adianta tentar mudar o ambiente. É você tentar mudar coisas com seu próprio braço e vai ser frustrante. Não tem como você vencer sozinho do ambiente. Se você sentar numa mesa com 6 alcoólatras, você vai ser o 7º alcoólatra. Se você sentar numa mesa com 6 fumantes, e esse for o seu ambiente, você vai ser o 7º fumante. Então, a mesa que você senta, isso é um ditado antigo de vó, cara. Diga-me com quem tu andas que eu te direi quem és. A mesa que você senta faz total diferença no que você fará, nas suas atitudes, nos seus pensamentos. Então, o fato de você mudar de mesa muda tudo. Esses dias, eu tava com o pastor, com o Eduardo Isidoro, Uhum. e aí num culto, a gente faz GR junto, então a gente tá, toda quinta a gente tá junto. E aí, num dos GRs eu comentei com ele e eu falei pra ele, eu falei das passagens da mesa e tal, e eu falei, se você estiver numa mesa onde 6 falam de Deus, você vai ser o 7º a falar de Deus. E aí, no meio do culto, ele me chamou, Ricardo, vem falar aqui no culto. E, cara, e é muito real isso. É muito real isso. Hoje eu vejo a minha vida, sabe? Cara, os meus amigos são uma bênção de Deus na minha vida. Cara, sou extremamente feliz com os meus amigos. E, cara, hoje quando a gente senta numa mesa, a gente fala de Deus. E muitas vezes, antigamente, eu sentava em mesas que falava mal dos outros, sabe? Então, a gente vê como que é a nossa visão. Isso muda as suas escolhas. Isso muda o seu amanhã. Você sentar na mesa certa, muda o seu futuro. A importância do ambiente, ela é absurda sobre quem você vai ser e aonde você vai chegar. E assim, até citar um exemplo de uma experiência que eu ouvi, né? Faz um tempo já que eu ouvi. Uma moça, né? Não cabe aqui dizer o nome e tal. Chegou e falou pra mim. Tava num círculo de amigas, né? Num círculo de amigas, que naquele círculo ali todas falavam mal ou do marido ou do namorado ali, né? E ela não tinha nada pra falar mal do marido dela. Mas só que chegou dado momento que ela tava assim, na mente dela, né? Ela contando, né? Eu procurei procurar defeitos no meu marido pra externalizar naquela roda que eu tava inserido. É exatamente isso que o ambiente faz. Ele faz você entrar. Por quê? Porque o ser humano é um ser sociável. O ser humano quer pertencer a um grupo. Então escolha o grupo que você quer pertencer. Porque se você escolher um grupo errado, isso vai te prejudicar muito no futuro.
né? E aí entra no grande ponto que eu falo. Quem você é? Se você souber quem você é, você sabe a mesa que você quer sentar. Sim. Entende? Então, quando a gente descobre quem nós somos, cara, as nossas decisões se tornam mais fáceis e mais leves. Hoje, eu sei quem eu sou. Então, tem mesas que eu olho e eu falo, cara, jamais sentaria. Entende? Então, é algo que flui. O grande segredo, a grande sacada é a gente saber quem a gente é. Porque a partir daí, os ambientes serão automáticos. As mesas serão automáticas. Claro, tem uma mesa ou outra que você pode definir, você pode escolher tal. Às vezes por mentalidade, às vezes por busca do conhecimento diferente e tal. Mas você já vai fazer uma seleção muito grande nas mesas que você vai sentar quando você sabe quem você é. Então o senhor já descobriu o superpoder que o senhor tem nas mãos? Superpoder do não? Do não. Cara, esse poder é maravilhoso. Tem um livro que eu indico que é muito bom, que é A Coragem de Não Agradar. Você não leu ainda, lê, que, cara, é ótimo. Doutor, agora eu gostaria de falar um pouco com o senhor sobre fé. Vamos falar. Primeira pergunta, antes da gente entrar mesmo no tema fé. Como é que esse meio profissional do senhor hoje, esse meio da medicina, hospitalar, como é que ele enxerga essa questão da fé que o senhor tem na sua vida? Como é que é esse meio, se a gente for pegar, né? Porque eu não sei se eu estou inserido numa bolha ou se realmente é isso. Às vezes eu tenho a percepção que o pessoal é mais racional nesse meio É, da medicina. cara, assim, vamos lá. Eu creio que isso tem mudado um pouco, tá? Então, antigamente, realmente, eu via que era algo muito mais, assim, ciência, muito mais racional. Mas hoje em dia, eu não sei também se é aquele direcionamento de visão, sabe? Mas a impressão que eu tenho é que os médicos têm se tornado um pouco mais, como que eu vou dizer, é, cristãos, vamos dizer assim, tá? Então eles têm acreditado um pouco mais em Deus, no poder da fé, né? Em milagres. E cara, a medicina, infelizmente, ela vai treinando ali, ela vai sendo uma escola ali muito cética, sabe? Então, eu já escutei na minha residência, eu já escutei médicos falando, alguns pacientes falaram, ai, doutor, graças a Deus, obrigado a Deus, e depois ao Senhor, tal. Aí, não, tudo bem e tal, e depois faz um comentário no sentido de, se eu não estivesse aqui, queria ver o Deus te salvar, sabe? Cara, já ouvi, isso sempre doeu em mim. Sempre doeu em mim, cara, porque é como eu falei, eu sempre tive Deus comigo, eu sempre tive Deus no meu coração e eu sempre soube que tudo acontece por Ele, sabe? Então isso me doía muito. A impressão que eu tenho é que hoje em dia a gente vê mais pessoas falarem de Deus, né? Falarem que abrirem realmente ali e falarem, olha, cara, foi um milagre, sabe? Essa melhora foi um milagre, a resposta que esse paciente teve. E recentemente teve um estudo, eu não vou te saber referenciar e dizer exatamente quem fez, porque não me lembro agora, mas teve um estudo que fizeram, se não me engano, uma ressonância magnética cerebral de, de um paciente em oração e viram a resposta que tinha neurológica ali durante aquela oração, enfim.
E fizeram outro estudo que viram que os pacientes que tinham a fé ali ativa, que tinha a oração nos seus momentos de dificuldades, acabam saindo com uma resposta melhor ao tratamento, com menos sequelas e tal. Então, assim, a gente vê que hoje a medicina está abrindo um pouquinho as portas para esse lado, que, do meu ponto de vista, é crucial, é essencial, né? Caminha lado a lado ali. Então, claro, já eu trabalho em UTI, trabalhei em UTI 8 anos, hoje aqui em Uberaba voltei a trabalhar também. Cara, já vi milagres praticamente, assim, sabe? Pacientes que a gente fala, cara, não tem mais jeito, nossa, não tem mais o que a medicina fazer, e de repente ele começa a melhorar, de repente começa a responder, de repente, e sai andando. A gente fala, como isso? Sabe? A gente fala, milagre. E eu creio em milagres. Então, mas tem muito médico ainda que não crê, tem muito médico ainda cético, isso existe demais. O médico que você vai começar a falar de Deus, o cara praticamente se acha um Deus, né? Então, Sim. infelizmente ainda tem, mas eu acho que isso vai mudar. Se Deus quiser. E a fé de alguma forma influencia também na minha saúde, falando do corpo como um todo mesmo. Ela tem que andar em conjunto? Você me fez essa pergunta, eu nem sabia que você ia me perguntar isso. Eu acho que você não sabia que eu ia perguntar nada quando eu te passei. Eu nem sabia, foi. Mas assim, eu separei um versículo aqui, que é Provérbios, o que eu tinha comentado até no Sim, começo. sim. Então, Provérbios 4, 20 ao 23. Meu filho, preste atenção ao que digo. Ouça bem minhas palavras. Não as perca de vista. Mantenha-as no fundo do coração, pois elas dão vida a quem as encontra e saúde a todo o corpo. E aí, em 23, acima de todas as coisas, guarde o seu coração, pois ele dirige o rumo de sua vida. Não fui eu que falei isso. Então, quando a gente pensa, será que a fé ajuda o meu corpo? Tá aqui em Provérbios. Com certeza ajuda. Então, a gente tem a evidência aqui desde aquela época de que a fé ajuda sim o corpo. E é basicamente o que eu acredito, né? Então, voltamos para nossa tríade: espírito, mente, corpo. E como médico, você até me falou aqui antes da gente iniciar, né? Como é que a fé te ajuda na sua rotina diária, que eu imagino que deva ser loucura ali, no consultório, no hospital. Como é que a fé te ajuda nesses momentos de pressão como profissional? Eu tenho o hábito de, sempre antes dos meus atendimentos, antes do meu trabalho, eu consagro a Deus, né? As minhas ações, eu deixo claro ali, eu falo, Pai, usa-me, pois sou o seu servo, e que seja feita a sua vontade. Que o Senhor me ajude para que eu não erre e para que eu tenha as melhores escolhas para os meus pacientes. E é muito nítido isso acontecer, sabe? É muito nítido. A gente estava falando um pouco antes, eu falei, às vezes a gente acaba tendo um trabalho muito maçante ali, muito paciente, muita correria. O risco de nós humanos, né, esquecermos coisas acontece. E eu não vou falar que nunca esqueci tinha que ter pedido esse exame. Claro, depois eu ligo o paciente e falo, esqueci um exame, eu vou deixar aqui, depois você busca e tal, mas isso acontece. Eu sinto muitas vezes, durante o atendimento, às vezes eu tô terminando de fazer, aí vem na cabeça e fala, exame tal. Nossa, é verdade. Eu peço. Então, teve até um amigo meu de Santos, que a gente tava comentando isso antes, que ele me ligou e falou, irmão, se eu te mandar os meus exames todos, você faz a minha liberação pro legendários e tal? Eu falei, cara, claro, me manda tudo aqui. Deixa eu ver tudo que você fez. Tinha feito uma bateria de exames. E os exames estavam todos normais. E aí, eu sentei, abri meu computador, ia fazendo a liberação. Cara, Deus falou comigo muito forte naquele momento. Ele falou, não faz. Pede um exame. X.
Dei exatamente o exame que eu tinha que pedir na minha cabeça. Na hora eu parei assim, falei, nossa, isso foi muito forte. Eu liguei pra ele, isso algumas horas depois. Falei, irmão, desculpa, cara, eu não vou conseguir fazer sua liberação agora. Eu não quero que você vá no Legendários agora, porque eu preciso que você faça um exame. E na hora que eu falei isso pra ele, ele falou, irmão, a sua ligação agora, você falando isso, me arrepiou inteiro aqui. Porque tem 5 minutos que a minha filha olhou pra mim. Eu tava dentro da Decathlon fazendo compra das coisas que eu ia levar. Minha filha olhou pra mim e falou, papai, por favor, não vai. E ele falou, cara, e agora você me falando isso, eu já entendi o recado. Já entendi o que Deus tem pra mim. E aí, isso aconteceu recente, eu ainda não tenho o resultado dos exames dele. Enfim, se Deus quiser não vai ter nada. Mas por algum motivo não era pra ele ir naquele momento. E tá tudo bem. Eu espero do meu coração que esteja limpinho o exame, que não tenha nada de alterado no exame dele. Mas isso me mostra o quanto eu tenho me aproximado de Deus, sabe? No meu trabalho, no meu dia a dia. E é muito bom sentir esse contato, a gente sente força. A gente precisa, quando a gente tem ele próximo, ele é a energia que falta no momento de dificuldade, sabe? Quando a gente tá cansado, exausto, a gente recorre a ele, a energia é recarregada e as coisas fluem. Então eu tenho isso muito comigo, a importância é extrema. Hoje eu não conseguiria me ver de outro jeito. E o senhor acredita, de certa forma, em equilíbrio, mas um equilíbrio constante ali, nessa parte de corpo, mente e espírito? Ou em determinados momentos da vida a gente tem que, em certo grau, desequilibrar um pouco numa área para priorizar mais a outra e sempre ter... Porque assim, eu vou te passar o que eu penso sobre isso. Eu não acredito tanto em equilíbrio. Eu acho que a gente às vezes tem que até balancear as coisas, né? Sempre tentar balancear. Mas eu enxergo que muitas pessoas também não creem no equilíbrio, porém vivem sempre no desequilíbrio. Por exemplo, prioriza mais um pouco, se tratando do profissional, esquece um pouco da parte familiar, que talvez envolva também a parte espiritual, mas só que fica nesse desequilíbrio há 5, 10, 20 anos. Eu penso que a gente tem que desequilibrar em determinados momentos da nossa vida, mas ter datas para esse desequilíbrio, para voltar novamente nesse balanceamento aqui. Tem momentos que a gente precisa ajustar o nosso foco, né? Então, por exemplo, eu tô aqui 100% cuidando do meu espírito. O corpo tá ficando para trás, a alma tá ficando para trás, a mente tá ficando para trás. Isso vai gerar um desequilíbrio muito significativo. E isso não é bom. Isso vai desestruturar muita coisa, né? Tem momentos, sim, que a gente tem que parar e falar, opa, peraí, deixa eu segurar um pouco aqui que eu me empolguei e deixa eu trabalhar um pouco mais essa área que tá ficando para trás. Por quê? Porque a gente precisa equilibrar. Eu não tô falando que vai ser uma linha perfeita, né? Mesmo porque o ideal não é a linha perfeita, por incrível que pareça. A gente precisa ter sempre o espírito acima. Porque se o espírito não comandar a carne, meu amigo... A gente pode pegar até como referência os batimentos do próprio coração, né? Exatamente. Então, assim, cara, se a gente deixar a carne comandar, o espírito vai lá para baixo. Por quê? Porque a carne, ela vive pelos prazeres, né? A carne, ela quer o prazer momentâneo, ela quer viver aquilo, ela quer... Se a gente deixar, o que é bom para a carne? Os vícios. Se a gente deixar a carne comandar o nosso corpo, a gente se perde muito. Então a gente precisa puxar ela. E o espírito precisa comandar o que ela tem que fazer, né? Então o espírito tem que estar sempre acima da carne. Ele está sempre ali no comando, a mente tem que estar acima da carne. Por quê? Porque a gente tem que sempre comandar ela tem que servir ao espírito. E não ao contrário.
e não ela ser o grande comandante de tudo, né? Então a gente tem que cuidar, né, do equilíbrio, mas ao mesmo tempo tendo essa noção aí de que, peraí, o equilíbrio ideal seria mais ou menos uma escadinha, onde o espírito está acima, em todos os momentos, né? Não é uma linha reta, mas a gente tem que, às vezes, parar e puxar, falar, opa, peraí, deixa eu puxar meu corpo aqui, porque tá ficando para baixo. Tem. A gente tem que, às vezes, desequilibrar um pouco, vamos dizer assim. Doutor, e essa parte empresarial que o senhor também tem no sangue, essa parte de crescimento, profissionalmente falando, de onde que veio isso? Conta um pouco pra gente. E outra, você é posto à prova na sua profissão diariamente? Eu era colocado mais à prova antigamente. Mas assim, na verdade, eu nunca tive muito uma visão empresarial. Começou na época que eu comecei a focar, a fazer os cursos do Pablo e tudo. Ah, entendi. A entender um pouco que eu precisava abrir esse campo empresarial, porque eu não tinha, cara. Eu era um médico padrão. Ah, tem que ir pro hospital trabalhar. Nossa, minhas conquistas eram só baseadas na hora de trabalho. E aí eu fui enxergando que a gente, na verdade, tem que ter umas visões diferentes, né, nesse sentido. Mas eu assumo que é algo que eu ainda sou novato, essa parte empresarial. Eu sou sócio proprietário hoje da CSM, que é uma empresa de medicina e segurança do trabalho. Mas, assim, eu tô aprendendo ainda, né? Eu falo, eu tô a cada dia aprendendo um pouco esse fator empresarial ainda, porque eu assumo que eu não tinha nem um pouco. E ainda sou iniciante. Esse fator empresarial, ainda sou iniciante. Tem muito a aprender. Mas mesmo o senhor sendo iniciante, como o senhor está dizendo aqui, na pouca conversa que a gente teve aqui antes do play ali das câmeras, eu já vi que o senhor está à frente de muitas pessoas que já não são tão iniciantes. Assim. Eu acho que assim, ó, a gente tem que entender o momento, né? A gente tem que acompanhar o fluxo do que está acontecendo. Então, é muito importante a gente olhar para nossa imagem, né? Então, eu falo que assim, nós individualmente somos uma empresa, vamos dizer assim. A gente tem que ter a estética empresarial boa, a gente tem que ter saber conversar, o social bom, né? Por quê? Porque senão a gente não tem uma empresa funcionante se a gente não tiver esses detalhes. Se a gente não tiver, eu falo que assim, a gente precisa ser um pouco intencional nas coisas, né? O que é o grande segredo do empresário? É a intencionalidade que ele coloca nas coisas. Ah, eu vou fazer, enfim, vai ter um jantar tal. Eu vou por ir? Não, eu quero ir. Não, tudo bem, eu vou estar na minha mesa, vou estar nisso, vou estar com aquilo e tal. Mas a gente tem que ter uma intenção secundária ali, nem que seja, cara, eu vou nesse jantar por quê? Eu vou nesse jantar porque nesse jantar aqui eu vou falar de Deus com as pessoas. Nesse jantar aqui eu vou ser intencional, eu vou conversar com aquela pessoa, porque aquela pessoa ela precisa cuidar da saúde, ela não tá cuidando. Então, parece coisa boba, mas isso é intencionalidade. Não é ir por ir, sabe? Então isso é algo que me pega muito, assim, sabe? É algo que eu uso muito. Mas, eu tenho muito para aprender ainda, demais, nessa parte empresarial. Eu sou pequenininha ainda, nossa. Mas vou aprender, tô estudando para isso. E linkado nessa parte de ser intencional, outra coisa também, doutor, é a parte do óbvio de ser. Porque um livro que fala muito disso é O Óbvio que Ignoramos, né, do Jacob Petrie. Que todos nós temos um talento, né? Mas não são todos que conseguem descobrir esse talento, né? Não é que você tem um talento e eu não tenho, não. Talvez você sabe qual é o seu talento e eu ainda não descobri o meu talento, né? E o nosso talento, na maioria das vezes, está vinculado a coisas que, querendo ou não, pra gente parece óbvia, né? Porque a gente cai nessa que
não faz sentido eu falar isso, não faz sentido eu ajudar essa pessoa dessa forma, porque ela já sabe disso, né? Mas na maioria dos casos, talvez ela não saiba. Por Cara, quê? Pra ela não é óbvio. Pra é você, isso. É. entendeu? Às vezes, o óbvio pra você é a chave na vida de uma pessoa. Porque Deus dá talentos, né? Deus dá. Todo mundo tem seu talento. Deus dá talento pra todo mundo. Só que aquele talento, ele te deu por um motivo. Ah, Wesley, você fala super bem. Ah, você é super carismático. Você pode ter vários talentos, mas esse é um talento seu. Por que será que Deus te deu esse talento? Entende? Porque todo talento que Deus deu, uma hora ele cobra. Sim. Por quê? Porque assim, Wesley, cara, você fala super bem. Pô, por que às vezes não falar de Deus pra alguém, né? Por que às vezes não usar o seu saber falar e, e trazer a palavra pra alguém que precisa, né? Ou falar uma palavra amiga pra alguém que tá precisando. A gente que tem mais desenvoltura, tem pessoas que são muito reprimidas e não conseguem se expor. E às vezes você chega pra essa pessoa e fala uma palavra que aquela pessoa precisava muito ouvir e não tinha ninguém pra falar, sabe? Então, eu penso muito nisso. Eu tento usar o talento que Deus me deu pra transbordar na vida de outras pessoas, porque às vezes esse talento que Deus me deu é chave na vida de outras Sim. pessoas, né? Às vezes é um jeito que eu vou fazer aquela pessoa enxergar o mundo de um jeito melhor, de um jeito diferente, né? E eu vou ativar algo naquela pessoa para que ela transborde em outra pessoa. Eu falo muito que Deus fez um pedido pra gente muito fácil, né? Deus não pediu pra gente escalar o Everest, Deus não pediu pra, ó, você nasceu, você vai ter que caminhar o Brasil inteiro a pé, depois você vai ter que ir até a China, escalar os montes, transformar pessoas. Não. Ele pede para que amemos uns aos outros e Deus acima de tudo. É simples. Ainda mais que ele deu pra gente o amor. Deus deu uma sementinha do amor para cada um de nós, implantada. Quando a gente nasce, toma essa sementinha aqui. Bom, tá no seu coração. Você sabe amar, você nasce sabendo amar. Ele só pede para você regar e frutificar aquela semente que ele colocou aí dentro. E como você vai fazer isso? Ele te deu um talento para fazer isso. Entende? Então, o que é importante hoje? O que a gente precisa hoje? Regar a nossa árvore para que ela transborde frutos, para que a gente pegue esses frutos e entregue para outras pessoas que muitas vezes estão com a sua semente seca. Porque esse fruto vai alimentar ou vai ser uma semente no coração dessa pessoa que vai gerar uma árvore que vai gerar frutos e vai transbordar sobre outra pessoa. Então, o amor é como se fosse frutas que precisa ser transbordado sobre as outras pessoas, para que elas se alimentem desse amor, regenerem a sua árvore e transbordem sobre outras pessoas. E é isso que o mundo está em falta. Hoje a gente precisa da palavra de Deus. A gente precisa da essência de Deus, que é o amor. O mundo tá assim hoje por falta de amor, cara. Sabe? O povo só quer ver guerra, só quer ver o benefício próprio. Quem ama não quer ver o irmão mal. Sim. Quem ama não quer tirar vantagem sobre o irmão. Quem ama não quer comer picanha e olhar o irmão comendo abóbora. Entende? Então, assim, a gente precisa de amor hoje, cara. As coisas estão acontecendo por falta dele. O amor logo tá linkado a Deus. Então, falta Deus hoje. A gente que acredita, a gente precisa fortificar essa corrente, sabe? A gente precisa fortificar isso no coração das pessoas. Falar mais de Deus para as pessoas. O mundo precisa de mais amor e precisa externalizar esse amor para outras pessoas, né? Se tratando de mídia mesmo, porque o mal aparece muito, né? O mal Demais. ganha muito holofote, né? Então, se a gente, mesmo
proporcionando amor ao outro, mas não externalizar a mais pessoas, a tendência é a gente ser obstruído de certa forma, coberto pelo mal que a cada mídia que você passa hoje, canais de TV que você troca ali, você enxerga isso, né? Guerras, conflitos entre amigos, familiares, pessoas próximas, que não traz sentido nenhum, né, para nossa vida, né? Então, não basta apenas dar o amor, a gente tem que externalizar esse amor Exatamente. para mais pessoas, né? Um grande ponto é que, assim, hoje as pessoas elas sentem vergonha em falar de amor, vergonha em falar de Deus. Só que ela não tem vergonha de xingar alguém ao Sim. vivo. Ela não tem vergonha de falar mal de alguém que não tá ali presente ao vivo, sabe? Então, esse é um grande ponto, assim, a gente precisa olhar mais para as nossas atitudes. Só que, o que esperar de alguém que não sabe quem é? Quando a pessoa não sabe quem é, ela não sabe nem para onde vai. Não sabe por que ela fala aquilo. Então ela vai aonde os outros vão. O famoso Maria vai com as outras. Quando a pessoa ela não sabe quem ela é, qualquer coisa serve. Sim. Entende? Então, hoje falta muito as pessoas entenderem quem são. Porque isso vai mudando o jeito de falar, o jeito de agir, as escolhas do que assistir, sabe? Então, são pequenos detalhes lá atrás, no simples ponto de saber quem é, que vão mudar imensamente lá na frente. Na postura, no posicionamento, no ambiente, na fala, enfim. Hoje a gente vê um mundo que infelizmente não sabe quem é. E aí falta muito também questionamento, próprio questionamento, né? Porque querendo ou não, a pessoa que a gente convive desde o nosso nascimento até o nosso falecimento é nós mesmos, né? É. Então, assim, às vezes as pessoas, às vezes não, né? Na grande maioria as pessoas não perdeu, não sei se perdeu ou se chegou a ter essa parte de se questionar mal, né? Por que que cara, eu perdi a linha e xinguei ali a pessoa. Cara, por que que eu fiz isso, né? O que que aconteceu comigo para me fazer isso? E assim buscar a resolução desse fator que você externalizou ali a partir da raiva, né? Então tem muito dessa falta de questionamento, né? Com o eu, né? É. Além dessa questão que o senhor citou mesmo da falta de identidade, né? As pessoas, a grande massa não se conhece de fato, né? Uhum. Não sabe quem que é. E quem não sabe o que é e o que quer, acaba se tornando prioridade na vida de outras, né? E uma vara de manopla mesmo na vida de outras pessoas, né? Mas, doutor, agora eu gostaria de fazer uma pergunta seríssima. Não que as outras não tenham sido, é claro, né? Qual que é o segredo e quais são as principais atitudes que eu devo tomar na minha vida, ali na minha rotina diária, para me ter um motor saudável, ter um coração saudável? Vamos lá. Primeiro, é muito importante o exercício físico, né? Então, atividade física, excluir hábitos como tabagismo, etilismo, melhorar a alimentação, então evitar alimentos gordurosos, fast food, frituras, gerar uma alimentação ali com mais verduras, legumes, proteínas magras, enfim, melhorar realmente os seus hábitos. Focar também no seu fator emocional, então não deixar o descontrole tomar conta, estresse, ansiedade, olhar também para a vida emocional, né? Então, eu falo assim, não é sobre religião, mas é sobre ter um pilar de segurança, é sobre ter um jugo leve, sabe?
É, que seja uma meditação, que seja um momento de oração, que seja um livro, uma música, mas algo que te faça bem, que te acalme, que te conforte. Isso é muito importante implementar na nossa rotina, que é de muito estresse, muita correria. Que mais? Com certeza eu tô esquecendo coisas aqui, mas... mas assim, basicamente, fazer o check-up cardiológico. Então, entender que é muito importante prevenir. É muito pior você tratar algo que já tá com o problema instaurado do que você prevenir que aquele problema aconteça. Quando você tem um carro, você faz a troca de óleo. Por quê? Porque se você não trocar, vai dar problema. O carro é a mesma coisa. E as pessoas priorizam mais o carro Veículo, que o próprio Vê se alguém fica andando aí sem trocar de óleo. Bateu a quilometragem ali, vai rapidinho lá, troca o óleo. Não, tudo bem, não precisa fazer a revisão completa, mas vai, pelo menos o óleo tem que trocar. Então, pelo menos o olhar pro coração tem que ser feito, sabe? Olha a pressão, faz um examezinho de sangue, né? Pra ver colesterol, pra ver glicemia, pra ver tireoide, enfim. Todos esses fatores que podem ocasionar aí um fator de risco cardiovascular, né? Doutor, gostou do papo? Bom demais. Foi, Bom não demais foi? estar contigo, meu querido. Antes da gente ir para a mensagem final, eu gostaria que você olhasse agora para aquela câmera ali e passasse suas mídias sociais. Como é que o pessoal te encontra nas mídias para ter uma proximidade maior com o doutor? Claro, ó. Meu Instagram é @dr.ricardovergara. Por enquanto eu só tô no Instagram das mídias sociais, eu ainda tô em off, mas é só ir lá que já me encontra, tem meus contatos, enfim. E das mídias sociais basicamente é essa. Não, preciso aumentar e melhorar um pouco minhas mídias sociais. Boa, boa. Doutor, agora eu gostaria que o senhor deixasse sua mensagem final, principalmente para as pessoas que estão passando por um momento difícil, que tiveram um diagnóstico, né, de uma doença cardiovascular, e para aquelas pessoas também que ainda têm o pé atrás em buscar a prevenção, tendenciando sempre a apagar o fogo ali no final. Eu oriento, cuide do seu coração, né? Por quê? A prevenção, ela não dói. A prevenção, ela é rápida, ela é tranquila. Não vai demandar muito tempo. É algo rápido de se fazer, tranquilo de se fazer. Agora, a doença cardiovascular instaurada, ela sim é complexa, é sofrida, doída, vamos dizer assim. Então não deixe que isso se aprofunde. E para quem já tem a doença instaurada, faça o seu acompanhamento cardiológico adequado, tenha o seu cardiologista como seu amigo ali, conviva com ele, né? Tenha uma proximidade de consulta, cuide da sua alimentação, regre seus vícios, controle a sua ingesta de sal, de gorduras, pare de fumar, porque tem luz no fim do túnel. A gente tem um tratamento, se você fizer um controle, um acompanhamento muito adequado, você vai ter uma qualidade de vida muito melhor, né? Então, eu tenho, essa semana ainda, estava com um pacientinho meu, jovem, fez uma doença, uma miocardiopatia dilatada gravíssima, não sabia, de outro estado, acabou indo no meu consultório, e faz 4 dias, ele foi lá no meu consultório, 4 dias não, foi na segunda-feira, enfim, essa segunda-feira. E aí ele olhou pra mim e falou assim: doutor, eu não tô me reconhecendo. Eu falei: uai, por quê? Ele, eu tô me sentindo outra pessoa. Eu consegui andar no meu quarteirão, fui até a padaria, consegui comprar pão, aquele falta de ar, aquela tosse que eu não melhorava, eu achava que ia morrer quando deitava, melhorou tudo. Eu tô liberado. Eu falei: calma, você tá muito melhor, você tá tratando. Melhora a qualidade de vida, muda a classe funcional,
é ótimo, o paciente sente outro, de verdade. Então, faça as coisas direitinho, que você vai ver a diferença, que vai melhorar, você vai conseguir fazer coisas que pode ser que hoje, no momento, você não consiga. Então, tem todo um processo de reabilitação cardiológica, de tratamento. Então, confie no tratamento e siga à risca. Doutor, muito obrigado Eu que agradeço, meu irmão. pela aula aqui, pela Que mentoria de isso, hoje, por ter imagina. aceitado o convite também de participar do nosso episódio de hoje, um episódio sensacional. Bom Gostou? demais. Não, adorei. Adorei, muito bom mesmo. Muito bom. E para você que chegou até aqui, já sabe, né? Como no início, curta esse nosso episódio. Para você que não curtiu ainda, curta aqui esse nosso episódio. Se inscreva no canal, Sério Mais Nem Tanto Podcast. Ative também as notificações, dá um clique aí no sininho, porque cada semana que entra aqui a gente posta novos episódios com novos convidados e você precisa ser um dos primeiros a saber, tá? E comente aqui o que você aprendeu com esse nosso episódio de hoje, o que você supriu as suas expectativas. Você achou que a gente ia para um lado, a gente tendenciou para o outro. Esse episódio foi um dos melhores episódios que a gente gravou até hoje aqui no Sério Mais Nem Tanto Podcast, tá? Lembre-se também, ó, como o doutor falou aqui, o nosso motor é o nosso coração, então seja leal ao seu motor. Te vejo na próxima semana com um novo convidado, com um novo episódio. Fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.